sempre ao costar da viagem, quando os frutos alargavam e o ápice havia asa. Passaste por setembro, que te ofereceu maiorias envenenadas e silenciosas, que mais pareciam politiqueiros bordéis. E anunciaram o que tinha acontecido e toda a gente parou. Não pedi isso, mas eles fizeram isto naturalmente. De tal modo que eu, com o meu camarada que estava também na fábrica, todos conhecem, o Jerónimo de Sousa, fomos falar com o patrão para dizer que não havia condições para terminar. Vamos lá ver como é que ele reage. Bom, o homem reagiu de uma maneira extraordinária. Fecha-se a fábrica, vão comemorar e a gente está ninguém caixa. Pronto, foi assim o começo do 25 de abril. Logo nesse dia, na Póvoa, organizámos o primeiro grande comício no lado da estação, para falar, pode ser o 25 de abril, com muita gente, e o 25 de abril, para mim, foi uma coisa difícil de descrever. Portanto, eu comecei a minha atividade política com 17 anos. Trabalhava e estudava na Afonso Pires, funcionário, portanto, inscrito no juvenil, que era o movimento, como diz o nome, de jovens, até passado 2 anos me inscrevi no PCP. Pronto, foi uma atividade que eu sempre dirigi durante muitos anos, a ponto de, em 21 anos, aqui prendeu. E prendeu-me durante 5 anos e meio. Isto foi uma situação difícil de ajeitar, mas eu ajeitei, e portanto eu vi o 25 de abril, como atualmente para muita gente, perdão, mas a mim tocou muito por aquilo que eu passei, por aquilo que eu sofri, como tantos outros, que, enfim, eu passei por aquela situação de 5 anos e meio preso. Para começar, os primeiros interrogatórios foi 5 dias e 5 noites sem dormir, porque a PID estava assim, portanto, obrigado por que nós dissessemos, o que eles queriam que nós dissessemos, e a PID, como toda a gente sabe, eu costumo falar com meninos, agora tenho feito ultimamente sessões com crianças. Já fiz 3, tenho umas 3 agendadas, e transmito o que é que foi o 25 de abril, o que é que foi o fascismo, para vocês não estarem, mas na verdade convém, efetivamente, relembrar sempre e não deixar a PID perseguir, torturava e matava. E matava mesmo. Nós temos aqui no caso da Póvoa o nome do Laudes, o nome do meu. Sim, era ajuda a três. E efetivamente a vida era assim que era. Nós procurávamos contrariar, porque não era só a questão política que havia de era todo o sistema. Eu costumo dizer aos dias, quando ainda ontem estive numa sessão com cerca de 100 alunos, e começo tudo a falar em coisas assim muito simples. Dizer, por exemplo, agora estamos a deixar ao verão, biquíni era proibido. As meninas e quero-vos dizer que todos aqueles que pensavam fazer isso eram das pessoas mais educadas por onde se passava, que não se desconfiava da mais pequena coisa. Isto posso dizer hoje, porque não tem problema nenhum, nem estou a dizer segredos nenhuns, porém, já agora quero dizer que eu saí por motivos de saúde da minha mulher. A minha mulher foi operada ao coração e eu estava mobilizado para ir para Angola e consegui arranjar emprego na tarde na altura. Estava a trabalhar já lá e acordei às 7 horas, como dá, e ouvi falar logo com uma voz do movimento das Forças Armadas, que era o Sr. Antero Saraiva de Carvalho. Preparei-me, dirigi-me para o autocarro para ir para o aeroporto. Era uma boa viagem. Eu morava num lugarzinho chamado Catechal, pertencente ao Conselho
de Loures, e quando cheguei ao Rally, quando o autocarro chegou ao Rally, os militares não nos deixaram passar. Eu, muito educadamente, saí do autocarro e pensei assim, vou até às instalações da empresa. Havia uma rede à altura já que dava ao aeroporto e tinha lá um orifício grande por onde a gente se desenfiava para chegar mais rápido ao transporte. Então fui por assim, quando cheguei à entrada da respectiva TAP, estava uma secção de paraquedistas. Eu estou a falar isto de memória porque eu lembro como que se fosse hoje. Tinha lá um sargento paraquedista que esteve comigo na Guiné ao tempo. E quando me viu, ficámos satisfeitos, cumprimentámos-nos, ele aconselhou-me a regressar a casa. Porém, não fiz logo isso de imediato, apareceu um sindicalista, porque o sindicalismo naquela altura era de fugida, que andava ali assim, que chamava... Quando os rádios iam anunciando parecendo explosivos em Berlim, também havia gente rezando e soldados bebendo água por um cantil ou descendo às ordens do seu comando. Quando me preparava para ir trabalhar, ouvia na rádio a palavra revolução. Parecia voz de sábio ou ancião. Porém, não era nada disso. Mas sim o MFA a informar, dizendo o que estava a passar. Então já estava a acontecer o que há muito se esperava. O que iríamos ver, confiávamos que a guerra acabava. E depois a paz iríamos ter, conforme a palavra dada. Era a revolução dos escravos. Na altura, isto se dizia. Ainda se deram passos mal dados. A bota com perdigota não o dizia. Na rua havia muitos soldados com cravos na espingarda. Quem diria? Mas nem tudo foram rosas. Apesar do povo ser sereno, havia pessoas maliciosas, ameaçando com o campo pequeno. As ameaças não eram honrosas. Devia de haver mais respeito, pelo menos. Enfim, chegou a democracia. Acabou a ditadura. Para alguns foi um fartar de vilanagem. Foi um abusar, segundo se dizia. Para outros foi só pouca dura. Até hoje, a democracia continua. Muito obrigado. No ativo e em Cofar, na Guiné-Bissau. E prepararam-me para vir de férias, na vida. Foi mesmo no dia certo. No dia 25 de abril o sol já é alto, passou por lá uma LDG, que era o único transporte que nos trazia para Bissau. O comandante do navio disse que ia desligar a ação da máquina, iam abrandar, portanto iam para cima, não pararam, está fora de questão. De modo que eu tive que, com os barqueiros que nós tínhamos, dois homens pescadores, açorianos, a companhia era açoriana, exceto o ponto de trânsito e comandantes pelotão. Aqueles dois homens, os dois magrinhos, um alto e um baixinho, assim aqueles artistas italianos, Chicho Ingratos, assim que se chamavam, eram os manobradores da embarcação do Citex e manobraram muito bem. Levaram ao navio e abriu aquela, era uma LDG, abriu aquela boca de baleia, que eu costumo chamar, abriu o tempo. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça. O vento nada diz. Pergunta aos rios que levam tanto sonho à flor das águas e os rios não sossegam. Levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas. Ai, rios do meu país, minha pátria, a flor das águas. Para onde vais? Ninguém diz. Se o verde trevo folhas, pede notícias e diz ao trevo quatro folhas. Que morro pelo meu país. Pergunta à gente que passa, que vai de olhos no chão. Silêncio é tudo que tem. Quem vive na servidão. Vi florir os verdes campos, direitos e a mim voltares, e a quem gosta de ver ambos. E sempre os ombros curvados. E o vento nada me diz.
Ninguém diz nada de novo. Vi minha pátria pregada. Nos braços em cruz do povo. Vi minha pátria na margem dos rios que vão para o mar, como quem ama a viagem. Mas tem sempre de ficar. Vi navios a partir, minha pátria à flor das águas, minha pátria florir. Verdes folhas, verdes mágoas. Há quem te queira ignorar e fala pátria em teu nome. Eu vi-te crucificada. Nos braços negros da fome. E o vento não me diz nada, só o silêncio persiste. Vi minha pátria parada. À beira de um rio triste. Ninguém diz nada de novo. Se notícias vou pedindo, nas mãos vazias do povo. Vi minha pátria.